O que está a acontecer nos bastidores do futebol português está a deixar os adeptos em choque e os rivais em alerta máximo. Com movimentações inesperadas, saídas iminentes e negociações que ninguém previa há apenas algumas semanas, o mercado de transferências em Portugal está prestes a sofrer um abalo sísmico e o Sporting Clube de Portugal está diretamente no epicentro desta reviravolta. Sim, os Leões podem estar prestes a dar um golpe tático e estratégico que poderá mudar completamente o panorama da próxima temporada, e tudo isto envolve nomes de peso, movimentações milionárias e uma pressão crescente por parte da massa associativa de um clube rival. E atenção, o nome que está a ser sondado poderá dividir opiniões e acender discussões inflamadas entre os adeptos. Antes de mais nada, não te esqueças de te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar já nos comentários o teu palpite sobre quem poderá ser o novo reforço dos verdes e brancos. O clima nos corredores de um dos principais rivais do Sporting está longe de ser pacífico e, ao contrário do que muitos esperavam, a instabilidade interna do clube em questão não dá sinais de abrandar. A época terminou de forma desastrosa, com eliminações prematuras nas competições europeias, uma prestação medíocre na Liga Portugal e um futebol pobre em ideias, intensidade e resultados. A massa associativa, conhecida pela sua paixão fervorosa e exigência histórica, perdeu completamente a paciência com a direção e exige, sem meias palavras, uma limpeza geral no plantel. O estádio, que outrora era um reduto de apoio incondicional, tornou-se nos últimos jogos palco de lenços brancos, assobios ensurdecedores e cânticos de revolta. Os jogadores, muitos deles protegidos pela estrutura até então, estão agora sob o fogo cerrado dos adeptos, que apontam diretamente à falta de atitude, compromisso e qualidade apresentada ao longo da temporada. A revolta interna é tão forte que a direção do clube já traçou uma lista negra com pelo menos 9 jogadores que serão colocados no mercado assim que possível. Nomes que, há poucos meses, pareciam intocáveis, agora surgem como dispensáveis, incluindo figuras que chegaram com rótulo de craques e promessas de impacto imediato. A estratégia passa por uma reformulação agressiva, vendendo ou emprestando atletas que já não gozam da confiança do treinador nem da direção técnica. No entanto, esse plano não é de fácil execução, especialmente quando os contratos são longos e os salários elevados. A corda aperta-se em torno dos dirigentes, que sabem que qualquer passo em falso poderá agravar ainda mais a crise institucional. Para piorar, o ambiente no balneário também já terá azedado, com jogadores desmotivados e sem ligação emocional ao clube, o que contribui para uma atmosfera de autêntico colapso emocional e desportivo. A instabilidade é tanta que o próprio treinador, Martin Anselmi, contratado com grandes expectativas e vindo com uma aura de modernidade tática, pondera agora a sua continuidade. Fontes próximas do técnico argentino garantem que este está profundamente desapontado com a falta de comprometimento de alguns atletas e com as promessas não cumpridas pela direção em termos de reforços. Anselmi terá pedido garantias concretas sobre os próximos passos do projeto, mas até ao momento, as respostas que recebeu foram vagas e pouco convincentes. Com o tempo a escassear e o planeamento da pré-época em risco, o treinador está a avaliar propostas do estrangeiro e poderá, a qualquer momento, abandonar o barco, agravando ainda mais o caos interno. A direção tenta desesperadamente segurar o treinador, mas já admite internamente que uma eventual saída será difícil de travar se o projeto desportivo não for rapidamente reformulado. É precisamente neste cenário de desordem, tensão e incerteza que o Sporting Clube de Portugal, sempre atento às oportunidades que o mercado proporciona, se posiciona para fazer aquilo que sabe melhor: aproveitar-se da fragilidade dos rivais para reforçar o seu próprio plantel com critério, audácia e inteligência. O caos instalado no clube adversário representa, para os Leões, uma chance de ouro para atacar diretamente jogadores com qualidade comprovada, mas que se encontram desvalorizados e em busca de novos desafios. E, ao contrário do que aconteceu noutras épocas, desta vez o Sporting surge como uma alternativa sólida, ambiciosa e extremamente atrativa, tanto a nível desportivo como financeiro. Amorim e a estrutura leonina sabem que é nestes momentos de desespero alheio que se fazem os grandes negócios, e por isso preparam uma ofensiva cirúrgica que poderá não só fortalecer o plantel verde e branco, como também infligir um golpe psicológico profundo num dos seus maiores rivais. É neste contexto fervilhante que entra o nome de Pepe, o talentoso extremo brasileiro, que tem sido uma das poucas luzes num plantel que se afunda em críticas e especulações. A direção do Sporting, atenta e estrategicamente silenciosa, já iniciou sondagens discretas junto dos representantes do jogador, tentando perceber a viabilidade de um eventual negócio. Fontes próximas garantem que Ruben Amorim aprecia as características técnicas e táticas de Pepe, vendo nele uma peça valiosa para reforçar as alas leoninas, sobretudo perante a possibilidade de saídas no atual plantel. A notícia caiu como uma bomba em círculos ligados ao clube rival, onde muitos já davam como certo que Pepe seguiria para o estrangeiro. No entanto, com o Sporting a entrar na corrida, tudo muda. E muda rápido. O interesse do Sporting em Pepe não é um capricho momentâneo, mas sim fruto de uma análise cuidadosa da equipa técnica e da estrutura diretiva que tem como objetivo montar um plantel ainda mais competitivo para a próxima temporada, que se antevê extremamente exigente, com presença garantida nas fases decisivas da Liga dos Campeões. O perfil do jogador encaixa como uma luva naquilo que se pretende: intensidade,
polivalência e experiência em jogos de alta rotação. E se há algo que Amorim quer para 2025-2026, é precisamente jogadores prontos para entrar de imediato no 11 e fazer a diferença. A entrada de Pepe no universo verde e branco está longe de ser uma fantasia e, segundo fontes ligadas ao processo, as conversas estão a evoluir a um ritmo surpreendente. Mas Pepe não é o único nome debaixo de olho em Alvalade. A debandada que se desenha no rival abre espaço para outras oportunidades de mercado que o Sporting não pretende desperdiçar. Nomes como Otávio e Samuel Portugal também surgem em listas internas de potenciais reforços, especialmente tendo em conta a necessidade de reforçar o meio-campo e a baliza com jogadores experientes no campeonato português. A ideia é clara: reforçar com conhecimento de causa, evitando os erros do passado e apostando em jogadores que, apesar de viverem momentos de incerteza, continuam a ter qualidade inegável. E no mercado onde os valores estão inflacionados, conseguir jogadores com este perfil e com vontade de se relançar pode ser o diferencial entre lutar pelo título ou apenas garantir lugares europeus. Entretanto, dentro do rival do Sporting, a situação é tudo menos estável. Com a iminente saída de nomes como Zaidu, Grujic e Gonçalo Borges, o plantel entra numa fase de transição onde poucos lugares estão assegurados. A direção técnica, atualmente em diálogo com Martín Anselmi, tenta perceber se existe viabilidade para manter o treinador argentino, cujo projeto desportivo pode ser abalado pela saída massiva de jogadores. Esta incerteza é precisamente aquilo que o Sporting quer aproveitar. Um clube em turbulência dificilmente conseguirá manter os seus melhores talentos, especialmente se surgir uma proposta ambiciosa, com estabilidade desportiva e presença garantida na elite do futebol europeu. Outro fator que poderá pesar a favor do Sporting nesta equação é a própria vontade dos jogadores. Com o futuro incerto no clube atual e propostas do estrangeiro que ainda não se concretizaram, há quem veja nos Leões uma excelente oportunidade de dar continuidade à carreira num ambiente competitivo, com visibilidade e ambição. Pepe, por exemplo, já teria manifestado agrado pela possibilidade de jogar em Alvalade, onde teria condições para brilhar e voltar ao radar da seleção brasileira. As negociações, apesar de ainda não estarem fechadas, caminham num sentido positivo, e a inclusão de contrapartidas pode acelerar o processo. Há até quem fale na possibilidade de jogadores do Sporting entrarem no negócio para baixar o valor da transferência. Do lado leonino, há consciência de que esta pode ser uma jogada de alto risco, mas com retorno potencial elevadíssimo. Com um plantel já recheado de talento jovem, a chegada de um jogador mais experiente e adaptado à pressão dos grandes jogos pode ser o ingrediente que faltava. Além disso, há uma clara intenção de reforçar as opções ofensivas, depois de uma temporada em que a profundidade do banco por vezes deixou a desejar. A entrada de Pepe seria uma injeção direta de qualidade e imprevisibilidade, duas características que Amorim valoriza profundamente nas suas opções ofensivas. Internamente, o discurso é de ambição máxima. Há que aproveitar todas as oportunidades para consolidar a hegemonia leonina no futebol português. A reação da massa adepta não se fez esperar. Nas redes sociais, muitos sportinguistas já começaram a manifestar apoio à possível contratação, enquanto outros pedem cautela, lembrando que reforços vindos do rival nem sempre resultam em sucessos imediatos. Ainda assim, a maioria parece entusiasmada com a ideia de ver Pepe de verde e branco, especialmente sabendo que a sua chegada significaria também um duro golpe num dos principais adversários diretos do Sporting. A rivalidade entre os clubes atinge aqui uma nova dimensão, transformando esta possível transferência numa verdadeira guerra fria de bastidores. Enquanto isso, Fábio Vieira e Jaló, que estavam emprestados ao clube rival, já foram informados de que não fazem parte dos planos para a próxima época. Esta decisão reforça ainda mais a ideia de que está em marcha uma limpeza profunda no plantel, que poderá culminar com uma reformulação completa. O Sporting, sempre atento a estas movimentações, continua a monitorizar outros jogadores em situação semelhante, incluindo jovens promessas que possam ser contratadas a baixo custo e desenvolvidas na Academia Cristiano Ronaldo, conhecida pelo seu histórico de formação de elite. A aposta na juventude, no entanto, não anula a necessidade de experiência. Por isso, a estratégia passa por um equilíbrio entre reforços consagrados e talento emergente. E é aqui que Pepe encaixa na perfeição. Com 27 anos, o jogador está num ponto ideal da carreira, com maturidade e ainda muitos anos de futebol pela frente. Além disso, a sua polivalência permite atuar tanto nas alas como no meio, oferecendo múltiplas soluções ao treinador. Se o negócio se concretizar, o Sporting não só ganha um reforço de qualidade, como rouba uma peça fundamental ao seu rival direto, um verdadeiro checkmate em pleno verão. Nos corredores do estádio José Alvalade, o entusiasmo cresce a cada dia. A possibilidade de fechar um negócio de alto impacto, somada à estabilidade do projeto desportivo e à confiança da estrutura técnica, cria um ambiente propício para grandes conquistas. Mas não pensem que o processo será simples. O clube rival fará tudo para evitar que um dos seus principais jogadores se transfira para o Sporting, ainda que, paradoxalmente, esteja disposto a negociá-lo com clubes estrangeiros por valores inferiores. Esta hipocrisia de bastidores é bem conhecida no futebol português, e o Sporting sabe que terá de jogar com inteligência e paciência para fechar o negócio sem levantar demasiados alarmes.
As próximas semanas serão determinantes e os próximos passos mantêm-se envoltos em total sigilo. E assim, num verão que prometia ser calmo, o Sporting pode estar prestes a agitar por completo o mercado nacional. A contratação de Pepe seria um dos maiores abalos do defeso, não apenas pelo impacto técnico, mas pelo simbolismo que representa. É o tipo de movimento que galvaniza uma massa adepta, que envia uma mensagem clara aos rivais e que, acima de tudo, reforça a ambição de um clube que não quer apenas competir, quer vencer e vencer com classe. Por isso, caros sportinguistas, fiquem atentos, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e deixem nos comentários: Pepe no Sporting, sim ou não? A novela está longe do fim, mas o desfecho pode ser épico.